Meus irmãos, graça e paz. É um motivo de muita alegria poder estar com os irmãos nessa noite. Desde já eu quero agradecer o convite do grupo, uma amizade boa com todos, para louvar a Deus por essa oportunidade. Queridos, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 4. Recentemente, enquanto você abre a sua Bíblia, eu terminei uma série de mensagens na igreja com o tema Resgatando meu mundo interior, resgatando meu tempo com Deus. Põe em ordem seu mundo interior. E eu trabalhei em 4 temas: resgatando o tempo com Deus, resgatando o tempo da oração, resgatando o tempo com a palavra e resgatando o tempo de adoração. Pôr em ordem o seu mundo interior é um desafio para todos nós. E quando me deu esse tema para falar sobre a importância da adoração, eu achei assim desafiador. Pôr em ordem nosso mundo interior faz parte, amados, de nós resgatarmos tantos valores perdidos no meio da caminhada cristã. Como é a última hora, o apóstolo Pedro já tinha alertado sobre isso no capítulo 4 de 1 Pedro, quando ele diz: sede, portanto, criteriosos, o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Ele sabia da realidade que aqueles irmãos da igreja da Ásia Menor estavam passando. E aí, mais interessante, queridos, que o que eu tenho para falar com você nessa noite, dentro da narrativa aqui do texto, capítulo 4, nós iremos ler apenas 4 versículos somente. Mas antes, você precisa saber todo o contexto. É um capítulo bastante conhecido. Jesus já tinha se relacionado com Nicodemos num diálogo muito gostoso, e de repente ele se encontra novamente dentro de um diálogo. Capítulo 4 de João, amados, nos informa o seguinte: para nós entendermos o que é ser um verdadeiro adorador, nós precisamos entender que, primeiramente, nos tornamos discípulos de Cristo. Amém? Amém, queridos? Amém. Quantos de vocês são discípulos de Cristo aqui? Porque foi isso que Jesus inicia o texto. O versículo 1 do capítulo 4 diz: Ele fazia mais discípulos. Ele fazia mais discípulos. E quando você vai lendo todo o capítulo, Jesus começa a mostrar para a mulher que ela necessitava de beber de uma água. E essa água representa o Espírito Santo. E é mais interessante que ele continua falando, queridos irmãos, que ela nunca mais terá sede. Há uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. E a importância de nós termos o Espírito Santo em nossas vidas reflete de fato quem somos por meio de uma adoração cristocêntrica, uma adoração verdadeira. E quando a gente vai lendo, a gente vai observando Jesus aqui mostrando para a mulher a realidade de uma vida, de uma espiritualidade sadia. Tanto que chega um ponto do diálogo aqui que o próprio Senhor Jesus confronta aquela mulher e manda ela chamar o seu marido. E aquela mulher disse: eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem que eu não tenho marido. Você já teve alguns homens na sua vida. E o contexto nos fala que aquela mulher era uma mulher considerada prostituta, uma meretriz. Aquela mulher muda de assunto. Aquela mulher leva o assunto para uma outra direção, e Jesus segue o rumo da prosa com ela e novamente confronta ela, que ela está completamente equivocada sobre o que é adoração. Aquela mulher tinha uma compreensão errada de adorar a Deus. Vamos ao texto.
a partir do versículo 21. Aliás, a partir do versículo 20. Nossos pais adoraram nesta montanha, mas vós dizeis, é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Jesus lhe disse: acredita-me, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Deus, como é bom podermos estarmos num lugar como esse, adorando, nos alegrando, meu Deus amado, por meio das mensagens que foram contadas aqui. Adorar ao Senhor é bom, porque o Senhor é bom em todo tempo. Adorar a Deus reflete, ó Deus, simplesmente no estilo de vida que o Senhor nos proporciona, por reconhecermos quem Tu és. A grandeza, o poder, a glória pertence a Ti. Por isso nós o adoramos. Aceita, Senhor amado, com gratidão a nossa alegria de podermos juntos louvarmos e adorarmos ao Senhor. Que essa palavra, Deus, possa vir ao encontro dos nossos corações, pois Tu és Deus e cremos no Teu poder, para a glória e louvor do Teu santo nome. Amém. Meus irmãos, se tem uma coisa que Jesus mostra nesse texto mais uma vez, é o olhar prescrutador que ele tem na alma daquela mulher. É bem interessante nós observarmos aqui que Jesus sempre foi especialista em lidar com pessoas desprovidas de uma espiritualidade sadia. Eu queria que você prestasse atenção aqui nessa mensagem. Você se aquietasse um pouco no seu lugar, sua conversa, para nós entendermos a importância, queridos irmãos, da adoração. Você vai compreender alguns equívocos que essa mulher tinha sobre a adoração. E talvez esses equívocos nós muitas vezes estamos vivenciando através das nossas práticas do dia a dia. Quando nós olhamos a palavra de Deus aqui, o Senhor Jesus ele faz questão de mostrar aos discípulos como o Pai procura verdadeiros adoradores em meio a uma vida real. A uma vida real. Jesus mostra aqui, por meio desse contexto aqui, queridos, que ele vai ao encontro de pessoas completamente improváveis. Ele vai ao encontro de uma mulher, ele vai ao encontro de uma prostituta, ele vai ao encontro, amados irmãos, de uma pessoa que era considerada meretriz. Ele vai buscar uma adoradora que era considerada meretriz. Ele vai ao encontro de uma mulher, queridos irmãos, por meio de um diálogo, e quer mostrar que o poder restaurador de Deus transforma vidas, a ponto de elas se tornarem verdadeiras adoradoras. Mas nós precisamos olhar para o texto também, queridos irmãos, e entender que aquela mulher estava equivocada sobre a adoração. Três coisas me chamam a atenção aqui por causa desse equívoco daquela mulher. Jesus aqui, ele havia dito à mulher samaritana que as velhas rivalidades entre samaritanos e judeus estavam ao fim, estavam chegando ao fim. Enquanto que os samaritanos, eles olhavam para a montanha, o lugar onde eles cultuavam a Deus, Jesus disse: olha, a adoração a Deus, ele não se limita aonde vocês buscam a Ele. Jesus, ele confronta aquela mulher, queridos irmãos, e mostra para ela que ela adorava a Deus por meio de uma ignorância. Os samaritanos só aceitavam
livros da Bíblia. Os samaritanos, eles não criam que as palavras dos profetas eram palavras do próprio Deus. Os samaritanos, eles não acreditavam nos salmos. Então, por mais que ela mude aqui no assunto, que Jesus confronta ela por causa dos seus maridos, Jesus então traz ela de volta para a realidade da vida. E três coisas aqui me chamam a atenção. Primeiro, queridos, que aquela mulher estava equivocada sobre a adoração, e que Jesus mostra que uma adoração falsa seleciona o que quer saber e entender a respeito de Deus e omite o que não quer. Jesus mostra que uma adoração falsa seleciona o que quer saber e entender a respeito de Deus e omite o que não quer. Os samaritanos, amados, eles tomavam o que queriam das Escrituras e não prestavam atenção ao resto. E uma das coisas mais perigosas do mundo é uma religião parcial. Amados, é muito fácil aceitar e crer nas verdades de Deus que nos convém e não prestar nenhuma atenção no resto daquilo que as Escrituras nos confrontam. Segunda coisa que Jesus mostra para aquela mulher, que uma adoração falsa é uma adoração ignorante. A adoração deveria ser a aproximação de Deus por parte do homem real. E é isso que ele quer mostrar, que dentro da realidade de vida que ela estava apresentando a ele, ela estava totalmente equivocada. O homem, ele tem a mente, amados irmãos, que Deus deu a ele, mas ele tem o dever de pôr a sua mente para trabalhar. John Stott, ele dizia que crer é também pensar. A religião, ela pode começar, amados, com uma resposta emocional, mas chega um momento em que ela terá que pensar sobre essa resposta emocional. Ou seja, em última instância, a religião não está a salvo até que o homem possa dizer não só o que crê, mas também por que crê. A terceira coisa que Jesus mostra para aquela mulher, que ela estava totalmente equivocada sobre a adoração, queridos irmãos, é que uma adoração falsa é uma adoração supersticiosa. Os samaritanos, eles pegam uma junção de deuses, começam a adorar esses deuses, e junto com esses deuses eles incluem Jeová, porque sentiam um temor supersticioso de excluir Jeová. Preste atenção no que eu vou lhe dizer nessa noite. É uma adoração que se faz não por um sentimento de necessidade e nem por algum desejo autêntico, amados. Nós somos cristãos por emoção, mas com uma alma muitas vezes católica. O que é isso, pastor? O problema de nós como cristãos, muitas vezes nos enquadramos como aquela mulher samaritana, queridos irmãos. A gente tem a capacidade de fazer uma separação entre o sagrado e o profano. Augusto de Nicodemus, ele diz que muitas vezes nós nos portamos com a alma católica. O exterior de cristãos, mas com a alma católica. Por causa das superstições que existem muitas vezes dentro de nós. Sabe por quê, queridos? Quando nós falamos do sagrado, muitas vezes nós assimilamos a ideia de adorarmos a Deus quando a gente vem ao culto e nos confessarmos. Mas nós fazemos separação de uma verdadeira adoração no nosso trabalho, na nossa faculdade, em nossa escola. A Bíblia nos ensina, queridos irmãos, o que falta-nos é uma mentalidade que integre a fé e as demais áreas da vida.
a ponto de compreendermos que tudo deve ser sagrado para o cristão. Por isso que aquela mulher, quando Jesus mostra para ela que ela estava equivocada com esses 3 pontos. Eu queria, amados, nessa noite apenas refletir com você 2 coisas importantes. Versículo 21 e versículo 22. Leia comigo o texto. Versículo 21 diz: Jesus lhe disse: acredita-me, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. O que Jesus está querendo mostrar, amados, é que a questão não é aonde, mas como devemos adorar o Pai. Aquela mulher entendia que adorar o Pai era somente ali, naquele monte. E Jesus não se limita em dizer para ela que a adoração não é somente no monte, é aonde realmente nós representamos Cristo. Aonde quer que nós estejamos, amados irmãos, a glória de Cristo deve refletir em nós. Não é aonde, mas como nós devemos adorar a Deus. Nós devemos muitas vezes, amados irmãos, compreender que resgatar o tempo da adoração por Deus requer de nós uma compreensão de colocarmos em ordem nosso mundo interior. Jesus levanta a questão dela para o como devemos adorar. O próprio profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 13, diz: esse povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Como devemos adorar a Deus? Fazendo uma reflexão, amados, do que somos hoje. Jesus inicia o texto proporcionando para aquela mulher uma oportunidade de vida. Fazer discípulos era o propósito de Jesus. Jesus que olha para aquela mulher totalmente desprovida de paz na sua alma, totalmente desprovida de alegria na sua alma. Amados irmãos, era uma mulher que foi rechaçada da sua comunidade. Jesus olha para ela e vê o potencial de vida que ela pode ser, se tornando uma verdadeira adoradora. Tanto que nos versículos posteriores, após a conversa com Jesus, ela sai ao encontro dos seus, da sua comunidade, e o texto diz que muitos creram por causa do testemunho daquela mulher. E é verdade, queridos, nós fazemos separação do sagrado e do profano. A gente acha que adorar a Deus somente nessas 4 paredes. Você adora a Deus no seu namoro, quando você está só com a sua namorada. Você adora a Deus jogando bola, no meio do seu testemunho. Você adora a Deus, amados irmãos, na sua faculdade, quando você não cola. Você adora a Deus, amados, na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos. Há um desafio para nós aqui, dentro desse texto. Adorar o Pai em espírito e em verdade, queridos irmãos, não é o Espírito de Deus que ele está falando aqui, é o Espírito do homem mesmo, que torna-se disposto, por meio da verdade, viver é a verdadeira adoração. Versículo em seguida, amados, Jesus volta a atenção para quem deve ser adorado. Versículo 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus começa a mostrar para aquela mulher, queridos, sobre a percepção correta de adorar a Deus. Preciso adorar a Deus em espírito e em verdade. Minha hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. As palavras espírito e verdade correspondem ao como e a quem
devemos adorar. Queridos, adorar em espírito é o contrário de adorar de maneiras meramente externas. É o contrário do formalismo e do tradicionalismo vazio. Adorar em verdade é o contrário da adoração baseada em um entendimento inadequado de Deus. A adoração, querida, ela precisa ter um coração, precisa ser com o coração e com a cabeça. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 1. Exorto-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o vosso culto espiritual. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Adorar a Deus, amados, ela requer de nós emoções e o nosso próprio pensamento. Requer de nós o coração e a cabeça. É muito bom nós nos reunirmos como família de Cristo aqui juntos. Eu não posso me responsabilizar que todo mundo aqui está apto para adorar a Deus. Eu não posso fazer isso nessa noite. Porque quem prescruta o seu coração não sou eu, é Deus. Quem prescrutava o coração daquela mulher era o próprio Cristo. Quem olhou para a condição daquela mulher foi o próprio Senhor Jesus. Por isso, se não houver sinceridade dentro dos nossos corações, e com a mente, que é a capacidade que Deus nos deu de olharmos e fazermos a introspecção de como estamos nos apresentando diante de Deus, faz todo o diferencial. Porque se isso não acontecer em nós, queridos irmãos, estamos aqui fazendo igualzinho os samaritanos apresentavam a Deus. Só se regozijavam aquilo que queriam ouvir. Cheio de superstições. Meus irmãos, eu quero terminar dizendo uma coisa para você. 3 coisas. Para nós compreendermos o que é uma adoração, é preciso ter combustível, fornalha e calor. John Piper, no seu livro, falando sobre a felicidade do crente, ele disse que um verdadeiro adorador ele precisa ter essas 3 coisas: combustível, fornalha e calor. E talvez possamos juntar, amado, todos esses elementos com essa figura. O combustível ele representa a adoração, que é a verdade de Deus em nós. A fornalha da adoração é o espírito do ser humano. E o calor, queridos, é a afeição essencial da reverência, onde nós falamos sobre contrição, confiança, gratidão e alegria. Mas todavia algo está faltando aqui, amado, nesses 3 elementos. Temos combustível, temos fornalha e temos calor. Mas nós não temos o fogo. Precisa haver, amado, ignição e fogo. A melhor parte desse texto, queridos irmãos, é compreendermos que esse fogo só vem por meio do Espírito Santo de Deus.
não vem da obra humana, não vem dos seus méritos, não vem da forma como você se apresenta a Deus exteriormente. É preciso haver esses três elementos. Sem isso, queridos, você não nasceu de novo. Sem isso, é apenas um assentimento diante de Deus, a qual Deus não recebe a sua adoração. Que fogo maravilhoso que aquela mulher recebeu, queridos, no seu coração, quando, dentro da narrativa do texto, aquela mulher, ela é restaurada, transformada, e ela volta para a sua comunidade, queridos irmãos, onde as pessoas que ouvem a sua palavra, ouvem e sentem o fogo do Espírito Santo através da sua vida. Você vai levar isso embora, querido, essa palavra. E saiba que a sua adoração, ela não se restringe só em alguns minutos que o grupo se apresenta. Que o dirigente te leva a uma emoção, que o dirigente te leva a compreender seu estado de pecaminosidade. É muito mais do que isso, porque ela nos envolve no todo, o coração e a mente, as emoções e os sentimentos. Amém? Uma das coisas que mais me maravilhou durante as 4 semanas que eu preguei sobre põe em ordem o seu mundo interior, foi de observar que na última mensagem, resgatando o tempo da adoração, houve um quebrantamento, amados, na igreja, onde eu pude perceber que quando você põe em ordem a sua casa, resgatando tempo com Deus, tempo com a palavra, tempo com a oração, a adoração ela flui, a graça de Deus flui, o amor de Deus enche o seu coração e você passa a transbordar a água, a fonte mais pura que o próprio Senhor Jesus oferece para cada mulher. Por isso que ele diz a ela: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, tudo impediria, e eu lhe daria a água mais pura, a qual você nunca mais terá sede. Meus irmãos, é muito sério, é sério como o testemunho da nossa querida irmã trouxe para nós essa noite. É muito mais do que um assentimento, é uma transparência, onde Deus fez fruto mais íntimo do seu ser, e você se sente como o apóstolo Paulo mesmo dizia: miserável homem que sou. Porque só existe uma água dentro de nós. Essa natureza pecaminosa existente, queridos, é que faz separação entre você e Deus, entre eu e Deus. Era isso que fazia por essa vida. Qual é a diferença de um pecador daquela prostituta? Jesus não olha isso. Jesus não olha os méritos do pecado daquela mulher. Jesus olha para ela e mostra aos discípulos que ele queria fazer daquela mulher uma verdadeira adoradora. Lá na frente, queridos, eu quero terminar. Quando os discípulos chegam aquela mulher para Jesus e ficam assustados, Jesus conversando com aquela mulher, e pergunta ao Senhor Jesus: Senhor, não queres comer? Jesus disse: não é essa a comida que eu estou atrás. Os campos já branquejam para sempre. Os campos já branquejam para sempre. Olha os campos. Jesus queria mostrar que aquela mulher, perdida como filho pródigo, foi achada.
restaurado, transformado e tornou-se uma verdadeira vida. Não tem outra forma de olharmos para Cristo. Versículo 1, Jesus diz que ele fazia discípulos. O texto termina ele mostrando aos discípulos: olha os campos que já branquejam para sempre. Só tem uma coisa a dizer, queridos. A sua adoração tem refletido o seu estilo de vida? Tem refletido? Uma convocação foi feita no início: vem, essa é a hora da adoração. Feche seus olhos. Pai, nós não podemos nos enganar, ó Deus. Uma adoração falsa que muitas vezes temos prestado ao Senhor. Um estilo de vida completamente contrário, ó Deus, à proposta que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, ó Deus, a começar por mim, a começar da proposta desse culto aqui, ó Deus, falar sobre a adoração. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, ó Deus, ministrar em nós sabedoria, ó Deus. Ministrar em nós, ó Deus amados, uma compreensão exata do que é adorarmos ao Senhor em espírito e verdade. Se temos sido, ó Deus amado, negligente com o Senhor, perdoa-nos. Eu sei, ó Deus, que o Senhor não se impressiona com uma adoração falsa, de qualquer forma. O Senhor não se impressiona com lágrimas que saem do nosso rosto e continuamos a viver da forma errada. O Senhor não se impressiona, Deus amado, com as mãos levantadas. O Senhor não se impressiona, Deus amado, por uma boa voz. O Senhor não se impressiona, Deus amado, com os talentos do instrumento. O Senhor está preocupado, Deus amado, em contemplar os teus filhos e saber que eles estão perseverando na proposta que foi nos dada, Deus amado. De perseverarmos mesmo quando tudo está perdido. O Senhor nos ensina a caminhar ainda mais. Põe em ordem, meu Deus, o nosso mundo interior. Transforma, Deus, aquilo que precisa ser transformado. Para que a nossa oração, ao chegarmos aqui, ó Deus, na tua casa, seja um reflexo do nosso testemunho, um reflexo da nossa vida, um reflexo, ó Deus amado, do estilo de vida que o Senhor te proporciona. De sabermos que tudo, ó Deus, que fazemos deve glorificar o teu santo nome. Seja no trabalho, seja em casa, seja na rua, seja com os amigos, ó Deus, que sejamos verdadeiros adoradores, onde nós reconhecemos que tudo é para a glória do Senhor, tudo é para o engrandecimento da tua glória, para o teu louvor. Assim nós oramos.